Paz e bem, irmãos, que bom estar aqui neste dia com um grande missionário da Ordem Capuchinho, Frei Paulo Braguinho. Ele é um missionário, não? Ele se vai apresentar, um missionário italiano que há muito tempo está aqui na Amazônia brasileira. Não? Então, vamos a conhecer um pouco da vida dele, um pouco de seus serviços, seus trabalhos aqui na Amazônia. Toda uma vida dedicada, entregada a este território importante da humanidade. Bem-vindo, Frei Paulo. Paz Paz bem a todos, paz bem, queridíssimo Frei Manuel, nosso grande irmão. Você se pode apresentar de seu nome, de onde vem, há quanto tempo está aqui na Amazônia, onde ha trabalhado o Senhor, não? Mais ou menos para que as pessoas conheçam quem é você e onde ha trabalhado, por agora. Bem, eu sou Frei Paulo Maria, sou italiano e cheguei já faz mais de 30 anos que sou Frei Capuchinho, muito feliz de ser capuchinho, e sou do norte da Itália, e recebi uma vocação missionária muito grande, muito forte, sabia também responsável disso. E a primeira vez, eu sempre, desde que Deus me chamou para ser frade menor capuchinho, sempre sentia esse chamado grande a dar a vida aos mais pobres e principalmente nos lugares do mundo onde mais precisasse. E Deus me levou para Assis. E lá em Assis, a vocação teve vários momentos. Nasceu lá em Lourdes. Lourdes é o momento talvez mais marcante da minha vocação. Mas depois Deus me levou para Assis, e Assis senti de imediato a vocação a ser capuchinho, e encontrando também missionários capuchinhos. E justamente os capuchinhos da Úmbria, no centro da Itália, têm missão há mais de 115 anos aqui nesta querida, amadíssima Amazônia, onde nós estamos neste momento, aqui em Benjamin-Constant. E a primeira vez cheguei aqui em Benjamin em 1999, tinha 24 anos naquele tempo. Então, é mais de 26 anos atrás, a primeira vez vim aqui. E conhecemos, acompanhados pelos freis, mas de modo especial pelo Frei Mário Monacelli, que nada está nos céus. Visitamos todo o Alto Solimões, as fraternidades que tínhamos naquele tempo. E depois voltei para a Itália por vários anos, vinha e voltava, porque primeiro eu terminei o último ano de teologia aqui em Manaus, em ITEPES, com muitos dos freis, junto com o atual padre do Benjamin, estudamos juntos um pouquinho lá no ITEPES, e depois 6 meses novamente aqui no Alto Solimões. Foi o tempo que agradeço muito o provincial do tempo, né, o Frei Paulo Xavier, que foi corajoso, né? Disse, Frei, topa ir lá 40 dias a mais lá no Javari. E aí fomos, com outros freis também. E uma experiência que me marcou. Lá provavelmente eu comecei a sentir o chamado também para servir a igreja também como sacerdote. Eu senti o chamado claríssimo para ser frade menor. Mas esse chamado, além de ser frade menor, a dar a vida como sacerdote, senti aqui dentro nesse rio do Javari. É a primeira vez que senti esta inquietação. Bem, depois da teologia aqui em Manaus, voltei para a Itália, eu pensava que o provincial já pudesse me deixar logo aqui, também com outro Frei Carlos, né, que íamos juntos, mas o provincial nada, não abria a mão, queria que nós ficássemos lá na Itália. Mas nós iniciamos a acompanhar grupos de jovens que estavam buscando esse sentido da vida, né, queriam fazer uma experiência mais forte na vida, né? Então iniciamos a experiência de missionários com jovens leigos. E surgiu este grupo rápido, né, Ragazzi Missionários, seria Jovens Missionários, e praticamente em 2001
até 2005, todo verão passava 3 meses aqui na Amazônia, em várias fraternidades, né? Aqui em Benjamin, Manaus, Santo Antônio do Estado, Maturá, acompanhando esses jovens que serviam no que podia, né? Não falando língua, trabalhando, então conseguiu uma escola para casa, lá um centro social, e foram experiências muito intensas. Aí, em 2005, definitivamente, graças a Deus, o policial abriu mão. Não sei, digo abriu mão por quê? Porque a nossa província, lá na Umbra, estava já envelhecendo, estava já diminuindo de números. E se sentia já uma urgência missionária lá, então eu até hoje agradeço muito ao provincial naquele tempo, Frei Enio, que teve coragem de... Eu estava já trabalhando na pastoral juvenil, educacional na província, era o mais novo da província ainda naquele tempo, mas ele teve coragem de confiar em Deus e me mandou em missão. E logo depois também o Frei Carlos, que eram os 2 mais jovens da província naquele tempo. Então, um testemunho de fé, realmente esse Frei Capuchinho e a província toda, né? E, então, praticamente são 20 anos que estou aqui nesta Amazônia, e principalmente na fraternidade São Francisco de Assis, em Belém do Solimões, mas também passei por outras fraternidades, né? Aqui em Manaus, depois de um tempo a serviço, também visitava outras fraternidades do Amazonas e Roraima. E hoje, nesse momento, acabo de chegar aqui em Benjamin Constant, porque nossos ministros, né, acharam melhor me dar uma nova obediência, não mais aqui na Amazônia, mas de volta na Europa, onde a missão se tornou grande novamente. Então, apesar de não compreender muito, mas confio plenamente, e estou com a minha mochilinha para seguir a viagem para Manaus, de lá para a Itália e de lá onde Deus quer. Interessante, com segurança o Senhor vai fazer uma boa missão ali na Europa, com segurança, tudo com a vontade de Deus, confiando em Deus. Mas, como o Senhor dizia, né, o Senhor trabalhou mais na paróquia indígena São Francisco de Assis, em Belém dos Solimões. Né? Quais são os serviços ou trabalhos que você realizou em todo esse tempo como pároco, como membro da fraternidade dos capuchinhos ali? Sim, e eu nunca gostei de falar como pessoa, né? Porque sempre foi a nossa fraternidade, né? A fraternidade de São Francisco, que realizou com vários freios que passaram ao longo dos anos. Também eu saí por 2 triênios, voltei depois, a todos os freios, as fraternidades que moraram em Belém dos Solimões. Realmente eu agradeço a Deus por esta fraternidade, porque é uma fraternidade de São Francisco, lá na aldeia de Belém dos Solimões, uma fraternidade principalmente de grande oração. Então a missão hoje, que é grande, é reconhecida, na verdade olha de vários lugares do mundo, olham para a nossa fraternidade, a nossa realidade missionária indígena, mas isso é fruto da nossa vida de oração intensa. O que fazemos? Bem, na verdade, tudo o que surgiu foi sempre fruto de um caminhar juntos. Então, desde o início, buscamos, no início mesmo, íamos até sentados junto às crianças na sala de aula. Bem, Frei Paulo, o senhor dizia que trabalhou mais tempo na paróquia indígena do Belém dos Solimões, que se chama São Francisco de Assis. Quais são os trabalhos e serviços como fraternidade que vocês realizaram nesse lugar? É um privilégio ter morado muitos anos com os freis na Fraternidade de São Francisco de Assis e Paróquia São Francisco de Assis. Realmente a nossa fraternidade, desde o início, buscou de forma muito humilde, como São Francisco nos ensinou, morar junto ao povo. No início íamos até sentados na sala de aula com as criancinhas para tentar entender a língua, aprender um pouco a língua. E com certeza acho que o fruto mais bonito da nossa presença lá, que é uma missão reconhecida hoje a nível internacional, muitas realidades olham para nós sendo uma fraternidade realmente inserida dentro de uma aldeia, diferente de outras que de repente
um trabalho bonito, elogiável, mas vão e volta. Nós moramos juntos indígenas. Nós, agora a Fraternidade São Francisco mora lá juntos indígenas. E com certeza um dos frutos mais bonitos é justamente fruto de muita oração, é o desejo de caminhar juntos. E desde o início, né, não teve nenhum projeto que veio de fora, do alto para baixo, mas tudo surgiu sempre escutando eles, vendo as suas necessidades e deixando eles decidirem junto conosco e assumirem junto conosco. Mas o trabalho mais bonito, com certeza, é a evangelização. Quando nós chegamos, praticamente as igrejas estavam vazias, a paróquia estava abandonada há mais de 15 anos. E o povo, naquelas poucas assim, presenças de vida de fé, vida católica, era tudo uma tentativa de repetir o português sem entender, como se nós hoje repetimos o ticuna, mas na verdade sem entender o que estamos dizendo. Então o trabalho mais importante, principal, foi aos poucos, junto com eles, traduzir as orações principais, Ave Maria, Pai Nosso, Creio, e depois criar um ritual próprio deles, mas simplificado, um pouco diferente da tradicional missa ou celebração da palavra, e deixar que eles assumissem como protagonistas. Aí foi devagarzinho, a igreja foi florescendo, e hoje tem uma igreja que celebra, canta, reza de várias formas com um grande protagonismo. E quem chega lá realmente muitas vezes fica surpreso pela participação eclesial do povo indígena. Isso quanto ao povo ticuna, porque ainda tem a língua e a cultura muito intensa. Outras etnias, Cocama, Cambeba, Canamari, que acompanhamos com igual carinho, igual intensidade, o trabalho é um pouco diferente, um pouco mais complexo, porque eles na verdade perderam a cultura deles e a língua. Então eles são indígenas, mas assim, buscam caminhar do mesmo jeito que nós celebramos e cantamos nas cidades. Mas esse é um capítulo um pouco diferente, um pouco mais difícil. O povo indígena ticuna, tendo uma cultura muito viva, a língua muito viva, está amadurecendo muito rápido, está florescendo, inclusive em vocações. Hoje temos muitas vocações, graças a Deus. Que bom, que bom. Como conhecem, Frei Paulo aprendeu a língua também ticuna, né? É algo que favorece o trabalho missionário, né? E também, por aprender a língua ticuna, quando ele me convidou há muitos anos, quando eu morava em Letícia, Colômbia, para um festival indígena cultural, não? Do Éguare, é mais ticuna. Então, eu olhei uma coisa muito bonita e interessante, que é a celebração. O rito da Eucaristia também é especial. Não sei se o Senhor possa explicar esse rito, como surgiu, como vai evoluindo esse rito, não? Porque essa é uma das propostas, não? do Sínodo da Amazônia, não? O rito amazônico, mas já o Senhor, com toda a comunidade, com os frades, já tem esse rito há muitos anos. Então, nos pode explicar para saber desse rito que temos atualmente na paróquia indígena São Francisco de Assis, em Belém dos Solimões. Sim, o processo de inculturação de um povo com a sua cultura a se apropriar da fé da Igreja Católica, de celebrar, é um processo lento, onde os protagonistas, os principais atores são eles, né? Nós como freis, talvez nosso grande mérito ao longo destes anos de ajudá-los a viver este processo. Ainda antes do Sínodo para a Amazônia, nós sempre insistimos em não ter medo. Deus criou eles com esta cultura, não devem copiar, imitar o que eles veem na cidade, porque a grande problema, dificuldade deles era esse: vão para a cidade e vê que reza tudo português, fala tudo, tem um rito, então deve ser assim. Então nós motivamos antes do sínodo, não, vocês têm uma cultura, uma língua
nem com esta cultura, esta língua que vocês devem rezar, porque Deus está aqui. E quando chegou o sino, nos sentimos tão aliviados, porque sentimos que a Mãe Igreja disse isso mesmo caminho. Bem, hoje as celebrações são totalmente em ticuna, né, no jeito deles. Primeiro, precisa entender que o povo ticuna tem uma cultura oral. Nós ocidentais somos muito acostumados a ter tudo escrito. E dou um exemplo. Aqui na diocese, mas na verdade como na Amazônia, já há muitos anos atrás se decidiu que se deve priorizar a Bíblia e não a liturgia diária. Você proclama a palavra de Deus na Bíblia, não precisa ter liturgia diária, que inclusive é anti-ecológico. Então nós há anos estamos fazendo isso. Nas comunidades não existe liturgia diária, folha, tem a Bíblia. A Bíblia é o centro, eles leem a palavra de Deus, então toda a liturgia segue um esquema, eles sabem, mas é baseado muito na espontaneidade, porque se você coloca, em geral, ao povo ticuna um ritual escrito para acompanhar, trava. A leitura ainda é muito difícil, não sabemos daqui a 20, 30 anos, mas é um momento muito difícil. Então, o rito segue um esquema, mas deixando muita liberdade e espontaneidade, claro, seguindo aquele esquema. E isso está funcionando muito. Desde que tiramos aí assim, obrigatoriedade de ler e seguir aquele esquema, começou a florescer o rito ticuna. E hoje, realmente, além disso, começamos uma produção de cantos nas melodias deles e criados por eles. Nós às vezes brincamos, né? A primeira gravação de cantos que fizemos foi em 2008, a primeira. Mas era uma tentativa que depois entendemos que não dava certo, era simplesmente uma tradução. Por exemplo, pega um canto em português e traduz em ticuna. Exemplo, passa por aqui, Senhor, pronto. Mas isso ali ainda não é um processo de enculturação, porque na verdade está traduzindo um canto que é de uma espiritualidade de outro povo de Tanimba. Então aos poucos fomos repensando as gravações de cantos, e hoje já estamos na 7ª gravação de cantos, tem mais de 400 cantos próprios do povo ticuna, todo religioso, da Igreja Católica. Eles pegam normalmente um versículo bíblico, ou um tema com poucas palavras muito repetidas, que provavelmente era o método, era também a forma do povo antigamente cantar, né? Nossos cantos, às vezes o livro de canto tem uma história muito comprida, né? Se você não tem um livrinho não consegue decorar. Então, poucas palavras muito repetidas, que é típico da cultura deles. Você participa da festa da Moça Nova, o ritual da Moça Nova é desse jeito, poucas palavras muito repetidas, em melodias muito simples. Dessa forma, o povo na igreja canta, porque consegue decorar e todo mundo canta, não é só o cantor. Então é isso, tem um processo, né, de orações espontâneas. Depois, claro, tem as orações principais, que são, todo mundo já decorou, né, Pai Nosso, Creio, Ave Maria. Mas o resto vem muito da espontaneidade, mas desse jeito próprio. Mas com certeza um dos momentos em que se compreende mais assim como o povo assumiu e enculturou assim as celebrações, não é tanto na celebração da palavra dominical. A missa é muito rara, mas a celebração dominical, temos muito fiéis para a celebração da palavra, mas é a celebração do padroeiro. Você percebe a celebração do padroeiro. Nós estamos de repente acostumados, vai lá, tem missa, batismo e pronto. A celebração do padroeiro são 2, 3 dias. Desde que o povo chega, eles vão cantar direto, dia e noite, por 2, 3 dias. E só cantos religiosos, e realmente num estilo de muita sobriedade. Na alegria, na partilha, até dançando, né, nessas danças assim, agrupadas, né, em forma de trenzinho, ou abraçado, ou do que. Se você vê, tem assim, os 3 que participaram uma vez integralmente da festa da Moça Nova, são 3 dias, e você percebe que eles, o estilo da festa da Moça Nova transportaram nas festas dos padroeiros.
E é isso muito bonito, muito bonito. Então não é só a festa do padroeiro, não é só aquela hora e meia de batismo, ou celebração da palavra, ou celebração da missa, mas são 2, 3 dias de festa, como eles fazem. Muito interessante, muito bonito. Interessante, parabéns por essa liturgia cultural. Bem, eu vou fazer uma pergunta para o futuro, não, destas igrejas particulares aqui na Amazônia, nesses 9 países, não? Todas estas dioceses, todas estas prelacias, vicariatos. Vamos a imaginar que já está o rito amazônico da Amazônia concluído, não? Qual seria o desafio destas igrejas, não, dos 9 países para poder assimilar este rito? Quais seriam as condições que já se deveriam estar preparando para que todas estas igrejas, que são muitas, não? Até arquidiocese, não? Também na Amazônia, não? Qual seria para o Senhor no futuro que deveriam estar já trabalhando para poder aceitar pouco a pouco essa chegada, não? Desse novo rito para a Amazônia, especialmente para a Amazônia? Esta, Frei Manuel, é uma pergunta difícil, viu? Olha, eu não tenho a resposta. O que posso dizer é assim, que o Sínodo para a Amazônia foi uma bênção. Por quê? Porque veio reconhecer as diversidades culturais. Então nós hoje temos como ritual aprovado pelo bispo para as comunidades chicuna. Então, o povo chicuna tem a liberdade serenamente de celebrar do seu jeito, mas quando vem para a cidade, vem participar aqui da Igreja Imaculada Conceição, participa como o povo que participa. Eu acho que o Sínodo para a Amazônia não pediu uniformidade, pediu assim, a riqueza da pluriformidade, que inclusive está nas nossas constituições capuchinhas, né? A unidade da pluriformidade. Então eu acho que também o rito para a Amazônia deverá sempre considerar a diversidade. Aqui já tem uma grande diferença entre Benjamin Constant e Islândia, aqui do outro lado, né? E ainda mais entre aqui e Cidade Nova, com a comunidade chicuna aqui pertinho. Então eu acho que o rito amazônico virá, mas deverá sempre deixar espaço à diversidade, porque pedir a uniformidade, eu acho que seria o grande erro da Igreja Católica. Eu acho que o Sínodo para a Amazônia não pediu isso. Então as comunidades que se sentem próximas aí ao rito amazônico acolhem de todo carinho. Aqueles que já são urbanizadas, têm outro estilo, acho que forçar não seria o caminho certo. Mas eu falo isso assim com muito respeito, eu não estou por dentro do rito amazônico, então me perdoe se falei alguma coisa errada, isso com certeza tem pessoas que podem responder melhor. Bem, mas é algo também importante, não? Conhecer a opinião de uma pessoa que está inserida, está como o povo chicuna, não? E outros povos indígenas. Para o Senhor, eu estava escutando que foi uma grande alegria quando se celebrou o Sínodo para a Amazônia, não? Na sua opinião, qual foi a maior conquista desse Sínodo? Qual foi a maior conquista para o Senhor pessoalmente? Com certeza, eu acredito que nós, freis de Belém dos Solimões, junto ao nosso povo, mas com certeza muitos outros povos religiosos e religiosas na Amazônia se sentiram compreendidos. Nos sentimos compreendidos, acolhidos e apoiados neste trabalho de valorizar a diversidade cultural. Acho que essa foi a grande conquista da Amazônia. Como eu disse antes, reconhecer que estamos na Amazônia, mas aqui Benjamin Constant tem um jeito muito diferente de uma aldeia chicuna aqui pertinho. Então precisa reconhecer a diversidade e deixar a liberdade de que cada um celebre com a sua cultura, a sua língua. Reconhecer isso, acho que foi a grande conquista, palavra feia, conquista, mas a grande meta alcançada assim do Sínodo para a Amazônia. Então não nos sentimos mais sozinhos. Realmente, no início nós percebíamos que éramos olhados assim, até pelos membros da igreja da diocese, diziam, mas será que eles são católicos? Dizia.
Mas aí, com a chegada do sínodo, sentimos que a mãe igreja estava olhando para nós, e quando digo nós, freis, nós religiosos, nós missionários e os povos indígenas, estamos sendo reconhecidos, acolhidos nesta diversidade. Bem, lembrando nosso Papa, querido Papa Francisco, quem foi que presidiu esse sínodo, não? Logo foram feitas as conclusões e logo uma exortação apostólica, querida Amazônia, não? Qual foi para você o maior impacto dessa exortação aqui na Amazônia? Querida Amazônia, foi uma benção, né? Olhar esta diversidade. Eu acho que foi ver os sonhos, né? O sonho nos ajudou a sonhar, né? Então ver que precisa avançar, precisa melhorar em todas as dimensões, né? Cultural, ecológica, social, eclesial. E, por exemplo, o Sínodo para a Amazônia nos encorajou muito, no nosso caso, né? Nós, como disse, desde que chegamos, primeiros freis que chegamos lá em Belém, como fraternidade, encontramos um desafio grande. Apareciam muitas vocações, vocacionados e vocacionadas indígenas. E nós fizemos várias tentativas com várias congregações, masculinas e femininas, e sempre tinha um choque muito grande, um choque cultural. Os jovens, meninos e meninas iam, muitas vezes voltavam até frustrados. Teve casos que até se afastaram da fé da igreja, depois de passar alguns meses ou anos numa congregação religiosa. Porque muitas vezes nas congregações religiosas, que são quase todas de estampa ocidental, né? Ou pelo menos hoje em outros lugares do Brasil, não tem conhecimento da cultura indígena, então isso provoca, e às vezes tem muito preconceito também. Então a acolhida não é muito profunda e sincera. Então quando chegou o Papa, né, dizendo que devemos sonhar com uma igreja com rosto amazônico, sonhar uma renovação eclesial onde realmente até nas estruturas deve ter este rosto amazônico. Então nós sentimos que nossos desejos, sonhos de ver freis, religiosos, irmãs, chikuna no nosso caso, diferente, não copiando, imitando os métodos ocidentais, aí se fortaleceu o nosso sonho mesmo, que era o nosso sonho. E hoje temos vários vocacionados que já estão a caminho do seminário, né? Estando o Hércules, que o primeiro passou por muitas etapas, morou conosco em Belém, acompanhamos ele desde criança na aldeia, hoje está no seminário maior em Manaus, mas com os vários reitores que passaram, sempre esse de grande esforço, lembrar para ele pessoalmente que ele vem de uma cultura, então quando voltará para o seu povo, sua cultura, buscar prosseguir esse caminho de inculturação. E hoje temos uma congregação que está surgindo, né? Essa é uma pequena árvore, o bispo já deu a autorização praticamente diocesana, reconheceu, né? Já tem a primeira regra, as irmãs missionárias chikuna, e justamente para evitar o que a igreja, todos nós sabemos, né, as experiências passadas, que quem vai passar a estudar anos e anos em Manaus, depois tem muita dificuldade de voltar para a sua aldeia. Então estamos acompanhando a fundação destas irmãs missionárias chikuna, morando na aldeia, na língua delas, não saindo da sua realidade. É uma formação lá, mas também formações à distância, sem que tenha sempre esta imagem da peneira, né? A igreja nos dá um ensinamento que é universal, mas depois devemos peneirar e ver como esta semente que a igreja nos dá possa crescer dentro dessa cultura. Porque muitas vezes vem já um fruto que é fruto de outra cultura. A palavra de Deus deve se encarnar dentro dessa cultura. Então, neste trabalho, nós freis, como também o diácono, a liderança chikuna que está acompanhando estas jovens irmãs, hoje são 5, já se consagraram, já tem uma regra, tem um monte de vocacionadas. Então é realmente uma congregação com rosto indígena. Talvez eu acho a primeira e única no Brasil. Eu acho que não tem outra. Não sei na América Latina se tem outras. Sim, há outra experiência, não? Que eu conheço em Equador, não? Ótimo. Essa outra. Mas nesse contexto, nessa realidade amazônica, eu acho
que não há outra experiência igual a essa, não? Parabéns, verdade. Desejamos que cresça, e muitos frutos de igreja amazônica. É isso assim. Bem, e falando desta ecologia integral, não, que já o senhor até nomeou, do Sínodo da Amazônia, não? Como foi esse trabalho de espalhar, não, essa consciência da ecologia integral na paróquia indígena em Belém do Solimão? Como foi esse trabalho? Então, comentei antes, né, com certeza a nossa presença de capuchinhos junto aos indígenas foi o fruto maior, foi a evangelização, isso com certeza. Mas é claro que evangelização e promoção humana vão juntas. E ao longo destes anos nós encontramos vários desafios. Entre estes, o diálogo com outras igrejas e seitas que tem nesta região. Às vezes muito difícil, porque o ecumenismo, o diálogo interreligioso, às vezes no papel é muito fácil, mas na vida é muito difícil. E o que acontece? Nos últimos anos, aos poucos fomos nós freires e as lideranças indígenas, também de comunidades totalmente de outras igrejas, muito resistentes ou até contrárias à Igreja Católica, foram se aproximando, reconheceram em nós frades menores capuchinhos, irmãos, que não estavam aí para destruir ou atacar ou condenar, estavam aí para ajudar, para caminhar junto. Então foram ao longo dos anos, não é questão de um dia ou meses, de anos, foram se aproximando e ganhamos confiança, praticamente de todos. Na nossa paróquia temos mais de 72 aldeias. E aí o que acontece? Chegou um momento que nós percebemos que a maioria da liderança estava desanimando, porque estava apelando, pedindo ajuda, denunciando ao Ministério Público, mas ao final ninguém ajudava de verdade. Então, em 2022, tivemos esta iluminação de reunir realmente todas as lideranças e as instituições num movimento chamado Ajuri de Ecologia Indígena. Por quê? Percebemos que nós freires que andamos como abelhas, né, em todas as comunidades, então escutamos todas as comunidades, desde as crianças até os idosos, percebemos que quase todas estavam reclamando e assim clamando por socorro pelos mesmos problemas. Quais? A invasão territorial de pescadores ilegais, então a diminuição de peixe. Tem tempos que não tem peixe para comer. A invasão e a extração de madeira ilegal. A madeira, assim, o povo indígena vive com a madeira, constrói a sua canoa, constrói a sua casa, e a madeira boa está desaparecendo. As crianças não terão mais madeira boa para construir casa nem para fazer canoa. O aumento da poluição da água do rio, e isso vinda da cidade, mas também os indígenas estão conscientes que eles também estão provocando isso. O aumento exagerado de alcoolismo e droga, inclusive pela falta de proteção territorial, terra indígena demarcada, mas os traficantes estão entrando direto. Então, estes e outros problemas se tornou a base comum. Então, neste Ajuri, nos juntamos, chamamos também instituições e começamos a lutar juntos. Ajuri de Ecologia Indígena, justamente porque o tema principal é ecologia, poluição, falta de madeira, falta de peixe, tudo isso E daí começamos um trabalho muito grande de várias instituições, inclusive o Ministério Público Federal já se fez presente várias vezes em Belém, porque escutou este grito, que não era mais de um cacique, de dois caciques, mas era de toda uma região chamada Évari 1, Évari 2 e Feijoal, as três terras indígenas demarcadas que tem mais de 80 comunidades e mais de 30, 40 mil indígenas. Então, esses, com certeza, falando de ecologia integral, é o trabalho maior. Mas tem muito para caminhar ainda, porque infelizmente, digo isso abertamente,
esta região, estes povos estão abandonados pelo governo, abandonados mesmo. E muitos dizem, se não fosse pela presença de vocês, freis, capuchinhos, pela presença da Igreja Católica, o abandono seria total. Nós somos realmente, nesse sentido, um sinal de esperança muito grande. Já que estamos no Jubileu da Esperança. Parabéns por semear essa esperança nesses povos, nesse território. Não? Outra pergunta muito importante. Por que a mulher indígena é importante neste território e em todos os projetos, todos também nossa igreja, não? Na dimensão nível eclesial, porque ela é importante. Acredito que não é a mulher indígena, a mulher é importante, desde sempre, é a mãe. Então pode ter grandes homens, vai ter sempre uma grande mãe por trás, né? Então a mulher é importante na igreja sempre. Jesus reconheceu a importância da mulher, na sua mãe, a Virgem Maria, mas também todas as mulheres que ele encontrou, que deu protagonismo e missão para elas. Então a igreja, nesse sentido, Papa Francisco, né, que é saudoso, mas que agora lá do céu com certeza vai interceder com mais força ainda porque a igreja continue a crescer. E uma das frases que ele disse, né, interessante, né, que precisamos, né, não fazendo uma guerra de gênero, não, devemos caminhar juntos, homens e mulheres, todos, mas devemos com certeza desmasculinizar a igreja, porque ao longo da história é um movimento que não sabemos bem o motivo, mas chegou a se tornar muito masculino. Isso não está correto. Então, respeitando o que Jesus ensinou, né, mas devemos dar mais valor às mulheres. O povo indígena, no caso na nossa paróquia, nós somos muito felizes, por quê? Porque nós sempre falamos isso abertamente desde o início. Então, nós reconhecemos que desde que nós capuchinhos chegamos em Belém do Solimões, nesta região, com certeza as mulheres indígenas foram se sentindo, as mulheres e as comunidades foram compreendendo e dando mais valor às mulheres indígenas. Hoje tem muito mais mulheres indígenas cacicas do que quando nós chegamos. E, sem dúvida nenhuma, é fruto também do nosso trabalho. Hoje tem muito mais mulheres ministras da palavra, que nós chamamos de dirigentes, seriam as coordenadoras, do que quando nós chegamos. Acho que no começo não tinha nenhuma. Aí aos poucos esse trabalho de conscientização, explicação de como Jesus, Deus valoriza a mulher na Bíblia, isso fora, e o povo foi compreendendo. O povo indígena, em geral, é um povo que está muito aberto ao sopro do Espírito, muito aberto, disponível, acolhedor aos ensinamentos da Bíblia. Então, uma vez que nós fomos motivando isso, eles compreenderam. Hoje temos muitas lideranças indígenas, mulheres, que estão fazendo muito bem. Inclusive, as irmãs missionárias Chicuna, que nós dizemos sempre, são corajosas. Porque Francisco e Clara eram jovens, foram extremamente corajosos, quando não tinha nada de parecido lá no começo. Todo mundo queria, não, se torna isso. Essas 5 jovens meninas que são bombardeadas por outras congregações femininas, entra conosco, são muito corajosas, não sabendo ainda qual será o futuro dela, não tendo ainda um reconhecimento eclesial, mas elas assumiram. Nós queremos a nossa forma de vida chicuna. Corajosas. Muito bem, por esse trabalho com a mulher. Algo também interessante que eu conheço são as equipes missionárias chicunas, não? Interessante porque são equipes missionárias chicunas da paróquia em Belém dos Solimões, mas também nos ajudam a nós aqui, a nossa paróquia em Benjamin Constant, e ajudam em outras paróquias, não? Com essas comunidades que têm presença chicuna, não? Como é esse processo, como é essa evangelização tão bonita dos próprios chicunas? Bem, que São Francisco deixou bem claro, né? Nossa vida e regra é o Evangelho.
Então, depois de os primeiros 3 anos, quando nós três chegamos em Belém dos Solimões, foi muito sofrido. Naquele tempo não tinha energia quase nunca, não tinha telefone, não tinha internet. Então, estavam praticamente fora do mundo, isolados. E não tínhamos meios de transporte, assim, era só pique-pique mesmo. Os primeiros 3 anos foi para descobrir o território da paróquia, quando as comunidades, 3 anos, foi visitando as comunidades de pique-pique, dias de navegação, sol, chuva, pegamos malária, eu rezo sempre não pegar mais, porque aquela vez foi realmente perigos muito também na navegação. Bem, depois de 3 anos, conversando entre nós três, se nós queremos visitar todas essas comunidades que não estão, por exemplo, as comunidades de Benjamin estão todas descendo o rio e sobre praticamente estão todas aí. As nossas são como um raio de roda de bicicleta, em todas as direções. E muda no tempo da seca e cheia, mudam os caminhos para chegar. Então, uma complexidade muito grande atender esta região tão extensa. Nós entendemos que se nós três queremos ser heróis, visitando sozinhos todas as comunidades, só porque somos três ou padres, teríamos morrido pouco depois. Aí fomos refletindo, né? Não lembro bem como foi, mas fomos refletindo que Jesus fez o quê? Né? Chamou 12, enviou os 12. E depois, provavelmente, ele viu que também a messe era tão grande que precisava de mais, né? Então chamou 72, enviou 72. Então, este é o método da igreja, desde o início. Então, não é uma, assim, na verdade, às vezes me surpreende como é que as outras paróquias não vivem isso, porque deveria ser o normal da igreja. Então, fomos formando, inicialmente só catequistas, e agora formamos missionários. Então, quando pergunta, Frei, vocês têm 72 comunidades, e quantas vezes visita por ano a comunidade? Olha, eu respondo tranquilamente. Visitamos todo mês. Agora, quando visitamos, não precisa ser o Frei. Nós temos hoje mais de 70 missionários chikuna. Teve anos tivemos mais de 80, vacila, porque depois os jovens às vezes saem para estudar, mas temos uma faixa de 70 missionários indígenas, maioria chikuna, mas tem também alguns Kokama, que são menores das aldeias. E eles visitam todo mês. 3 dias, final de semana completo, às vezes permanece até mais. Eles fazem o quê? Ajudam a igreja a crescer. Fazem catequese, celebram com ele, rezam um terço, falam da vocação, levam os comunicados da paróquia para poder caminhar juntos. Desde que iniciamos com os missionários chikuna, a igreja local foi florescendo. Nós não teríamos, eles fazem bem melhor do que nós. Primeiro porque eles falam fluentemente. Segundo, porque eles se compreendem a cultura. Terceiro, porque para eles, para viajar um dia embaixo da chuva, ficar todo molhado não é um problema. Nós que somos de outra região, ficamos doentes. Eles são fortes nessa realidade. E, junto com o Evangelho, com certeza foi iluminador o exemplo da África, né? São Comboni, né? Daniel, né? Daniel Comboni, que ele dizia assim: salvamos a África como os africanos. Então a igreja chikuna, que estava assim, praticamente que excluída, abandonada nessa diocese, é a mesma coisa. Salvamos a igreja chikuna como os chikuna. São eles os missionários, os protagonistas. Então é assim que começou. Parabéns. E hoje os missionários não é que somente são enviados, mas são convocados de praticamente todas as paróquias da diocese e até do Peru e da Colômbia. Já receberam convites várias vezes de visitar lá o chikuna, porque é a mesma etnia, a fronteira geopolítica é nossa, não é deles. Eles são um povo, são uma nação. Chikuna, ou melhor, Magta, porque o chikuna foi o nome dado para eles, mas ele ainda hoje se chama de Magta, ou Magta, ou pescado. Muito bem, isso. Ótimo. Bem, há outra iniciativa também muito bonita que eu conheço, e essa estação de rádio, não? Indígena. Como surgiu isso e como está impactando também no povo chikuna? Sim. Hoje, graças a Deus, a Rádio Évare está funcionando
E, se Deus quiser, será a primeira rádio indígena no Brasil totalmente autorizada, outorgada, reconhecida pelo Ministério das Comunicações brasileiro. É uma luta que começamos em 2007, quando víamos que para realizar uma formação de catequistas precisávamos gastar pelo menos 3 semanas só para ir em todas as comunidades avisar, porque não tinha nenhuma forma de comunicação a não ser o PEC-PEC. Isso é impossível. Então a rádio foi uma necessidade, né? Que ajudaria não somente o trabalho de evangelização e de promoção humana, mas ajudaria o polo base de saúde, a educação, qualquer instituição que trabalha nessa região. E aí começamos. Só que a burocracia no Brasil é tão complicada que, infelizmente, quando o processo estava lá em Brasília e foi arquivado, não conseguimos. Aí, depois, em 2017, parece, não se lembro bem o ano, disseram, não podemos desistir. Então, retomamos. Então, tem uma associação, a DACAIBS, totalmente indígena, então retomamos a associação, mandamos de novo com amigos, sempre colaboradores leigos, profissionais, porque nós freis não temos todas as competências, então quando a igreja nos pede de caminhar juntos, precisa também ter colaboradores leigos, e graças a Deus temos muitos. Então começamos de novo todo esse processo, aí foi avançando, chegou o sínodo, chegou a REPAM nos ajudou várias vezes neste apoio em Brasília, e hoje já foi aprovada, já foi para o Senado, agora está já saiu da Casa Civil, foi para o Senado. Bem, fato é que até os próximos 90 dias vai chegar a autorização definitiva da rádio. Então, graças a Deus. E hoje os jovens fazem os programas já autônomos, tudo sozinho, quase tudo na língua chicuna, né? Tem poucos programas em português, mas a maioria é tudo na língua chicuna, porque é a maioria desta região. Excelente. Ótimo. Bem, aí outra coisa interessante, tudo é interessante, não? Ao longo dos anos que se ha feito, né, para a evangelização, e é um festival cultural, não? Como o senhor dizia, não somente a evangelização tem que ir sozinha, ela tem que ir acompanhada, não, das realidades do povo. E uma das realidades importantes dos povos indígenas é a cultura. Não somente a sua língua, senão suas expressões nas danças, na roupa dele, não? Que são típicas. Bem, como surgiu também esse festival indígena? Sim. Então, o Festival de Cultura Indígena do Évari, como também as Olimpíadas Indígenas do Évari, surgiram sempre lá no início, né? Em 2007 tivemos a graça, né? Nós freis de participar de um grande evento organizado pela FUNAI e pela Secretaria Antidrogas de Brasília, chamado Juventude a Risco Social, porque estávamos naqueles anos de 2005 até 2008 uma explosão de suicídios e violência. Quando nós chegamos em Belém do Solimões, não é mais Belém do Solimões que temos hoje, tinha realmente matanças frequentes, suicídios constantes, e quase sempre devido ao alcoolismo. A droga naquele tempo era pouco, agora é também devido à droga. E de forma muito pedagógica, né? Se juntamos mais de 400, 500 jovens e se deixamos eles trabalhar em grupinhos pequenos, e a pergunta era: por que tanta violência e tanto suicídio? E os jovens respondiam de várias formas, né? Via desenhos. E o motivo era principal: falta de oportunidades. E os jovens clamavam, nós que precisávamos de curso de música, precisávamos de curso de informática, precisávamos de aprender as profissões, precisávamos de aprender a trabalhar na madeira com macenaria e tantas outras coisas. Nós, na verdade, participamos deste grande encontro, Juventude e Risco Social, junto com as outras instituições, mas na verdade os únicos que depois de ter escutado
Os únicos que fizemos alguma coisa fomos nós. Aí começamos os cursos de música, começamos os cursos de informática, começamos muitos cursos profissionalizantes, de onde surgiu também a marcenaria indígena, que hoje está funcionando, e começamos atividades culturais, de onde surgiu o Festival de Cultura Indígena. Porque, na verdade, naquele tempo tinha só televisão, quando tinha energia, mas hoje tem televisão, tem internet, celular. Então a globalização está chegando com uma força impressionante. Então os jovens se olham na internet e dizem: nós não existimos. Então certo, tudo que está branco, bonito no meio da Europa, dos Estados Unidos, nós estamos errados, nós não estamos aqui. Então eles tentam abandonar para copiar. Teve um período que até os jovens se pintavam tudo de branco para não parecer indígenas. Então a globalização tenta realmente apagar da sociedade as minorias étnicas. Então nós iniciamos esse trabalho justamente para dizer: não, vocês são belíssimos, a cultura de vocês é belíssima, vocês são importantíssimos, vocês nos ensinam muito. Tudo isso através de atividades diárias, mas talvez através de eventos grandes como este, o Festival de Cultura Indígena, que não é um evento aberto ao turismo, não, é um evento mesmo para eles, de resgate, de valorização interna. Tanto é que quando termina um festival, né, que une centenas milhares, na verdade, de indígenas e inúmeras comunidades, você vai nas comunidades e vê as crianças brincando, repetindo o que eles aprenderam na mitologia no festival, na roupa, na pintura. Isso é muito bonito. Também porque, isso deixamos bem claro, a única igreja que hoje valoriza e defende a cultura indígena é a Igreja Católica, porque muitas outras igrejas, com todo respeito, né? Você anda nas outras igrejas onde tem a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, não existe mais o ritual da Bossa Nova, e tem casos até que proibiram a língua, proibiram a pintura do genipapo, dizendo que é do demônio. Então, tudo isso, assim, nós estamos realmente remando contra a correnteza, mas graças a Deus estamos vendo que está produzindo frutos. E o Festival de Cultura Indígena, nas últimas edições, depois do Juri, se tornou de Cultura e Ecologia Indígena, justamente dando sempre uma temática. Este ano foi a temática da água e mudanças climáticas. Então, resgatar a cultura, valorizar a cultura, mas sempre olhando o que estamos vivendo hoje, que é um problema de mudanças climáticas e falta de água. E todo ano tem um tema ecológico. Muito bem, parabéns por esse trabalho de serviço evangelizador. Corajoso. Bem, já tranquilo, vamos terminando, não? São somente 2 perguntas nada mais. As seguintes... Depois de 20 perguntas... Depois de tanto trabalho, depois de tantos anos aqui na Amazônia, eu acho que é justo e necessário conhecer todas essas experiências, não? Qual é a sua maior satisfação de estar trabalhando e servindo aqui na Amazônia? Sem dúvida nenhuma, de ser capuchinho. Ser capuchinho junto a uma fraternidade, né? Isso eu cheguei muito feliz de ser capuchinho e saio daqui mais feliz ainda de ser capuchinho, porque as fraternidades onde morei nesses anos me ensinaram muito, aprendi muito, e como fraternidade soubemos aprender junto ao povo. Eu acho que a nossa grande força como fraternidade sempre foi esta, a humildade. Como dizia São Francisco, né? Graças a Deus, até nas nossas constituições capuchinhas, né? Fica sempre bem claro que devemos não ter uma uniformidade, mas nos adequar às realidades culturais, lugares e os tempos. Então eu acho que a nossa fraternidade de São Francisco de Assis, ao longo deste ano, soubemos humildemente aprender como povo e não repetir o que os capuchinhos de Manaus são um jeito, mas nós aí em Belém não somos nós juntos indígenas, devemos ser de outro jeito. Então a uniformidade é um grande perigo dentro da igreja e para nós capuchinhos. Então eu saio muito feliz de ser capuchinho porque realmente vi que o que nós temos nas constituições, na regra, não é só papel, mas nós vivemos. Então obrigado e agradeço a nossa custódia, né, que estou deixando nos próximos dias, pela oportunidade de viver aqui e de modo especial nesta fraternidade de São Francisco de Assis, que me deu um grande exemplo de vida ao longo destes anos. Muito bem. Pergunta final. Sim. Qual é a sua mensagem para os missionários
e missionárias que estão atualmente, não? Alguns com muitos anos, outros com pouco tempo, não? Alguns estão chegando, não? Qual é essa mensagem para eles nesse contexto, nesse trabalho, nesse serviço missionário aqui na Amazônia para eles? Com certeza não existe missão sem oração. O protagonista da missão é o Espírito Santo. Então, se um missionário ou uma missionária não tem a humildade de dobrar os joelhos todo dia, a missão vai fracassar, sem dúvida. Não tem missão sem vida autêntica de fraternidade. Nós, freis, falamos de fraternidade, né? Mas com certeza outras congregações falam de comunidade religiosa. Então, sem vida de oração, sem vida de fraternidade, esquece que a missão dê frutos. O povo precisa do nosso testemunho. E junto ao povo, religiosos, missionários, na oração, caminhar juntos, escutar muito, não trazer modelos de fora para dentro, mas junto com eles, buscar caminhos. E neste caminhar juntos, humilde, na oração, na fraternidade, a missão vai produzir frutos. Bem, obrigado por este tempo, por este espaço, não? O Senhor deveria estar descansando, não? Porque vai ter uma viagem longa, mas é justo e necessário, como eu dizia, conhecer toda essa realidade. Porque talvez aqui nesse contexto da Amazônia, da tríplice fronteira, mais ou menos conhecemos seu serviço, não? Mas há muitas pessoas na Igreja Católica, não? No mundo, que não conhecem todos esses detalhes, não? E eu acho que isso é importante. É importante agradecer, não? Agradecer seu trabalho missionário, sua vida entregada, sim, para a Amazônia, para essa cultura, para os povos indígenas, não? Para toda esta sociedade, este contexto. Então, desejamos, como capuchinho, eu que sou capuchinho, não? Desejamos o melhor para o Senhor na Europa e um agradecimento grande, grande, grande. O Senhor merece todos os reconhecimentos por todos estes trabalhos que ha feito aqui em bem do povo de Deus aqui na nação. Obrigado. Obrigado. Posso dizer mais uma maravilha? Sim, sim. Assim, eu sempre, ao longo desta pequena entrevista, sempre falei, né, várias vezes das fraternidades que se passaram, né, na Fraternidade de São Francisco em Belém do Solimões. Mas assim, não quero lembrar todos os nomes, mas assim, algum frei gostaria muito de agradecer mesmo, né, porque deram a vida e ajudaram muito. Iniciaria pelos custódios que acreditaram nessa fraternidade inserida no meio dos indígenas. Então, com certeza, o Frei Mário Monacelli, o Frei Paulo Xavier, que foi ele que nos enviou para lá, reabriu a fraternidade. Depois veio o Frei Silvio, o Frei Carlo Maria, né, que agora está na Itália também, e por último o Frei Mário Ron, né? Então, muito obrigado a todos os custódios que acreditaram aos freis inseridos no meio de povos indígenas. E os freis que tantos deram a vida, né? Só lembrando alguns, com certeza, o Frei Paulo Baiano, lá no início, né? Que foi uma presença extraordinária. Depois o Frei Paulo Córdova, o Frei Ricardo França, né? Que de outra província nos ajudou muito por aqui. E nos últimos tempos o Frei Carlos Maria, né? Que morou um tempo em Belém dos Solimões, mas de modo muito, muito, muito especial o Frei Lorival, porque o Frei Lorival ficou 9 anos em Belém dos Solimões como guardião, irmão, não sacerdote, foi com certeza uma das colunas destas nossas fraternidades aqui em Belém dos Solimões. Muitos outros freis, não vou lembrar todos, também aqueles que moram agora, né? O Frei Germano, o Frei John William, o novo párroco e guardião, o Frei Marco Darlan,
mas tantos outros passaram, mas esse de modo especial, realmente muito obrigado. Então, isso para lembrar, né? Quando se fala de fraternidade, são freis que moram juntos e que dão a vida todos juntos para o reino dos céus. Felizes de ser capuchinho, sempre! Paz e bem! Paz e bem! Obrigado!